Boa noite, irmãos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Você que está me vendo aí no vídeo. Sou aluno da faculdade da Universidade Unicesumar, da Polo de Divinópolis, da região de Divinópolis, Minas Gerais. Meu nome é Paulo Roberto Souza Flor. Meu RA é 17 12 26 35. A gente vai fazendo esse trabalho de mapa, e hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, através do nosso professor Hernandes Lopes, que passou pregações práticas ministeriais. E eu queria que os irmãos abrissem no livro de Êxodo, segundo livro do Pentateuco, segundo livro da Bíblia, onde fala no capítulo 3, versículo 7. Diz assim: E disse o Senhor: Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desce para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu. No versículo 9: E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse a Deus: Quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: Certamente eu serei contigo. Isto será por sinal de que eu te enviei. Quando ouvires a tirado do povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Irmãos, então vamos tratar de algo muito importante hoje, na qual eu coloquei esse texto de forma expositiva, esse texto. Deus falou no meu coração muito forte a respeito desse texto, aonde eu encontrei algo que é, diante desse título, que é a aliança de Deus com o povo de Israel. E além da aliança, vamos entrar num tema muito importante, e esse tema se refere à libertação. A libertação é o quê? O que é apenas a libertação? A libertação não é nada mais do que algo para se libertar de algo que está sendo oprimido, que está sendo preso, seja ambiente, seja local, seja por uma pessoa. Então a libertação, ela gera em nós uma atmosfera de se libertar. A palavra libertação é algo que nos traz uma transformação, uma mudança. E no versículo 7, o Senhor disse o Senhor: Tenho visto a aflição do meu povo. Então aqui nós tratamos de um Deus que vê, um Deus de misericórdia, que Deus que vê miséria e córdia. Córdia é o que? Coração, miséria. Vê a miséria do coração do povo que sofreu naquela época. O povo do Egito estava sofrendo diante de Faraó. E esse texto trouxe para mim um dos passos, da verdadeira libertação. E vamos tratar de um elemento muito forte hoje. E esses elementos que eu vou tratar são 6 funções que dão o resultado de uma libertação. O primeiro elemento é a misericórdia. Esse versículo 7 trata da misericórdia de Deus. A misericórdia de um Deus transcendente com um ser humano criado. Um Deus que vê, um Deus que ouve o clamor do povo. Um povo que sofre, um povo que clama e um povo que ora. Então aqui tratamos de um Deus que vê o povo. Então quando o Senhor fala para Moisés que viu a aflição do povo, Deus está iniciando para Moisés que é um Deus que vê e um Deus que sempre está com o povo de Israel, o povo escolhido. E vamos tratar também aqui no versículo 8. Versículo 8 diz que o Senhor desce para livrar o povo. Então portanto, desce para livrar o povo da mão dos egípcios. Então o Senhor está falando para Moisés: vai até o povo do Egito. Então aqui o Senhor nos dá, além de uma ordem, o segundo passo, que é a obediência. Então, para sermos libertos,
o segundo passo é a obediência, para caminhar no chamado de Deus, no propósito de Deus. E Deus aqui quer libertar o povo do Egito. E fala que o Senhor quer libertar o povo do Egito, para levar eles para uma terra boa, uma terra larga, uma terra sem sofrimento. E uma terra larga porque é onde não vai ter escravidão. Uma terra que manda leite e mel, que vai trazer boas novas, que não vai sofrer. Porque Deus quer que nós não venhamos sofrer. Deus não quer que o povo dele sofra. E no versículo 9 tratamos de outro fator muito importante. E esse fator que o Senhor fala é o tempo. E quando o Senhor fala, e agora eis que o Senhor, que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Agora. E além do tempo, além da obediência, aí fala assim que o Senhor fala com Moisés: vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, o filho de Israel, do Egito. Então aqui isso está se tratando de tempo. Deus tem tempo, Deus tem pressa para salvar o povo dele. Quando Deus vê alguém sofrendo, quando Deus vê alguém escravo do pecado, que Deus quer libertar, Deus tem pressa. Porque eu vejo que o coração de Deus tem pressa para libertar o teu povo. Pressa, tempo. A Bíblia fala em Eclesiastes 3 que há tempo para todas as coisas, debaixo do céu, aqui na terra. O Senhor fala também no versículo 11, que eu vou tratar mais outro elemento, outra função. Tratamos o elemento da misericórdia de Deus, funções. Outra função foi a obediência. A terceira função foi o tempo. E vamos tratar aqui outra função, que é o medo. Moisés ficou com medo de ir libertar o povo. O Senhor mandou ele um mandamento para ele ir buscar e libertar o povo. E Moisés se sentiu medo. Muitas das vezes somos chamados e sentimos medo. O medo nos tranca, nos trava de todo o propósito de Deus, de toda a libertação. Quando somos libertados por Deus, sentimos medo, porque existe uma batalha em nossas vidas entre o pecado e a santidade. E o Senhor disse no versículo 11, disse Moisés ao Senhor, quero dizer, Moisés disse o que para o Senhor? Eu não consigo. Quem sou eu para ir libertar o povo? Incapacidade. Uma outra função. Quando nós somos libertos pelo Senhor, no caminho do Senhor, nós se sentimos incapazes de cumprir o que Deus nos chamou, de cumprir o mandamento de Deus. Moisés se sentiu incapaz de não querer buscar aquilo que o Senhor mandou ele fazer. E por último, o sexto fator, o Senhor falou com ele no versículo 12, é sobre a presença. O Senhor disse que estaria com ele. O Senhor falou: Moisés, eu estarei contigo. Onde você for, eu estarei contigo, e por sim te farei um sinal nesse monte. E esse monte, e por esse sinal, aqui será a sua igreja. Então o Senhor falou com Moisés para ele não ter medo, porque o Senhor iria com ele. E o último dessas funções, o resultado da libertação, é a presença de Deus em nossa vida. E eu quero te convidar para buscar a presença de Deus na sua vida. A presença de Deus é que nos transforma. A presença de Deus que nos gera o maior resultado da libertação. Não só dos 6 funções que eu coloquei aqui para os irmãos, mas a presença de Deus transforma. A presença de Deus age em nós. A presença de Deus quer tirar-nos do pecado, da solidão, da escravidão do pecado, da morte, daquilo que aprisiona. Eu não sei aquilo que te aprisiona, mas o Deus libertador, o Deus misericordioso, o Deus que vê, o Deus que quer que nós sejamos obedientes, o Deus que quer que nós tenhamos tempo, e o Deus que quer que nós não venhamos se sentir incapazes e não venhamos se sentir medo, mas que nós venhamos ter a presença do Pai, a presença que liberta, de um povo que tem aliança com Ele. Então Deus
fez com que a presença dele habitasse junto com Moisés, através do povo do Egito, até o povo do Egito ser liberto. Então a presença foi com o povo, e o povo saiu do Egito e foi liberto. Então eu te convido a buscar a presença, a entrar nesses processos de libertação, nessas 6 funções do resultado da libertação na sua vida, e que você seja liberto pela presença de Deus, em nome de Jesus. Irmãos, para nós termos a libertação de Deus, um Deus que age em nosso meio, por sua vez, o Deus de relação, o Deus que tem uma aliança com o povo de Israel, o Deus que tem uma aliança na nossa vida, que quer cumprir essa aliança na nossa vida, existe o processo de libertação. E como eu disse, diante de 6 funções que traz um resultado da libertação, nós temos que ser libertos do pecado e buscarmos santificação, sermos libertos pelo Senhor, sermos obedientes à Tua palavra, não ter medo de agir. Não podemos achar tudo do nosso tempo, do nosso jeito, porque o tudo é o tempo de Deus. Ele é tempo de todas as coisas, mas o Senhor é o Deus fundamental de todas as coisas. É o Deus dono de todas as coisas. E o tempo é do Senhor. E temos que ter essa obediência, porque Deus ele é misericordioso na nossa vida. E essa misericórdia, diante da aliança de Deus com o povo, com você, comigo, sejamos libertos. Libertos desse pecado, libertos desse mal que nos aprisiona, da escravidão. Qual é a sua escravidão? O que você está sofrendo? Deus ele quer te libertar, Ele quer te salvar, Ele quer te transformar. Mas sejamos libertos, sejamos obedientes à Tua palavra, na retidão, nos princípios de Deus, os princípios do Senhor, a palavra do Senhor, os mandamentos do Senhor. Às vezes nós sentimos medo. Moisés sentiu medo, se sentiu incapaz de fazer a obra do Senhor, se achou autossuficiente, não suficiente para fazer a vontade de Deus. Além do medo que ele tinha com o faraó, porque ele foi e brigou contra um soldado naquela época por causa de um escravo. E ele foi expulso do Egito. Então ele se sentiu medo de enfrentar o inimigo. Não tenha medo de enfrentar o inimigo. Deus é conosco. E esse Deus transcendente, Deus Criador, o Deus Pai, como diz no Velho Testamento, em Êxodo 3, 7, versículo 7 até o 12, eu trago para vocês, irmãos, essa libertação, a presença de Deus. E além desse conjunto desses 6 fundamentos, dessas 6 funções, que nós venhamos ser libertos. Libertos pelo Senhor Jesus. Libertos por Deus. Libertos pela palavra. Busque o Senhor. Santifica o Senhor. Moisés estava preparado, mas ele achou que não estava. Moisés se sentia incapaz. Não se sinta incapaz. Porque Deus te chamou. Deus te chamou para fazer a diferença. Não desista. E a presença de Deus vem até Moisés. E Moisés muitas vezes não entendeu aquela presença dele. A presença do Pai. Mas aí o Senhor transformou a vida de Moisés. Ele entendeu que ele precisava da presença de Deus. E não só entendeu, mas ele entendeu que ele precisava ser liberto. Moisés foi liberto do medo, da incapacidade. E ele entendeu que o Deus de misericórdia, o Deus que deu pressa para ele, que ele entendeu que existia um tempo para Deus, que Deus tem um tempo para chamar. Ele obedeceu e a presença estava com ele.
Ele foi a maior libertação. Ele foi a primeira libertação, Moisés. Seja liberto, irmãos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Você que está me ouvindo, que a paz do Senhor esteja contigo. E que essas funções, essas 6 funções do resultado da libertação estejam no seu coração. Que você não só entenda, mas tome prática a entender todas essas funções. Em nome de Jesus. Fica na paz. Que o Senhor abençoe.